Nessa segunda-feira, 9 de julho, prefeitos dos municípios do Rio Grande do Norte participaram da Confederação Nacional dos Municípios, realizada no auditório da Estação das Artes Eliseu Ventania. Presidentes das câmaras municipais também foram convidados para o evento. A presidente Isabel Montenegro representou a Câmara de Mossoró. A Confederação Nacional dos Municípios, a FEMURNE, a MORNE, patrocinarem este momento. A gente sabe que todos os meses, todos os anos, os municípios estão em Brasília de pires na mão. Precisamos que a União repense essa distribuição do bolo de arrecadação, que fica mais de 60% em Brasília, enquanto os municípios só ficam com 15%. Alguma coisa foi, vamos dizer, teve algum progresso na 21ª Marcha dos Prefeitos, que foi agora em maio, mas muitas conquistas ainda têm que ser, vamos dizer, abraçadas, conquistadas. Os prefeitos, por exemplo, conseguiram a Lei Complementar 157 em 2016, mas infelizmente a FEBRABAN entrou com a liminar no Supremo e conseguiu que o ministro Alexandre de Moraes acatasse essa liminar. Então, se tinha uma previsão esse ano de aumento de arrecadação do ISSQN, infelizmente vai ser frustrada, vai ser muito pouco. Que em Mossoró eu procurei saber, inclusive, o secretário Abraão me dizia que ainda teremos um incremento de cerca de 10%, mas estimávamos que fosse pelo menos 7 a 8 milhões de reais. Isso é um prejuízo para o município. Então, os municípios continuam de pires na mão em Brasília, os prefeitos têm que ir, às vezes são criticados, porque estão sempre em Brasília, mas indo é difícil conseguir alguma coisa, e não indo é impossível. Então, eu parabenizo a prefeita por ter convidado os prefeitos da região, vereadores, presidente de Câmara, para este momento importante aqui, onde os municípios estão. Eu ouvi a fala do prefeito Rivelino de Patu, que é presidente da MORNE, que os prefeitos têm que se unir. Essa união é imprescindível para o fortalecimento do municipalismo. O juiz Herval Sampaio foi um dos palestrantes do evento e parabenizou a iniciativa. Parabenizar a Federação dos Municípios, né, por trazer os prefeitos, os vereadores, envolvê-los no momento, vamos dizer assim, de pré-campanha, no ano eleitoral, para tratar dentro dessa cruzada, né? Eu fui convidado aqui para Mossoró, muito me orgulhei, porque todos sabem, até bem pouco tempo eu estava morando aqui, hoje, evidentemente, exerço minha função em Natal, e todo o estado, né? Então eu fiquei feliz de poder vir aqui discutir. Mas qual a importância do evento? É que esses prefeitos, os vereadores, a comunidade em geral, se preocupem com os aspectos legais, contábeis, os aspectos até políticos na acepção do tema, as coisas certas a fazer, para depois não estar alegando desconhecimento da lei. Então a FEMURNE está de parabéns, não é? Um dos temas abordados na palestra foi relacionado às notícias falsas. Nos coube aí, espero ter cumprido o papel, falar um pouquinho de fake news, de conduta vedada, essa relação. E lembrar para as pessoas, né, que esse fake news, que nada mais é do que notícias falsas, por exemplo, e que não só os agentes públicos podem cometer, mas como toda a população, é crime, tá? É criar notícias falsas, e agora com a potencialização nas eleições, usando inclusive as redes sociais e os sites de um modo geral, e isso está previsto na lei. A gente precisa regulamentar, precisa, mas não ao ponto de achar que isso é permitido, não. Permitido é você usar as redes sociais, a internet, e não criar notícias falsas que coloquem, inclusive, em xeque as próprias gestões municipais, que algumas delas, por óbvio, apoiam os candidatos, apoiam o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Então espero que as nossas aqui colocações, que em suma foram no sentido de que existe um cabedal legal, constitucional, mas não se pode presumir que todo mundo trabalha errado. Isso é importante. Até porque usar dos robôs, usar das notícias corretas na internet, nas eleições é permitido, é salutar. Quanto mais informação, melhor para a população.